Norte. Bom dia, Olho d'Água FM informa a hora certa. Programa Segundo a Cristo. 7h09. Ok, bom dia, gente querida que está aí na sintonia da programação da Olho d'Água FM, ouvindo o programa Seguindo a Cristo, neste horário em que nós temos aqui separado este tempo, esta 1 hora em que nós passamos na presença do nosso Deus. A partir desse instante, nós passamos a transmitir também pela Rádio FM Esperança, a Rádio Web, a edição de hoje do programa Seguindo a Cristo. Saudamos a todos os ouvintes na gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a você que nos acompanha também através do nosso Facebook e dizer que você também pode participar da nossa programação enviando-nos uma mensagem de texto para o 0849 9986 3840. Nós iremos nesse instante rogar as bênçãos do Senhor sobre o programa de hoje e você pode, se você já é um crente em Jesus, também orar conosco nesse instante. Oremos. Querido Deus e Pai, te louvamos por mais um dia, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estarmos, ó Deus, através desta emissora de rádio, levando o Santo Evangelho para dezenas de almas. Nesse instante, Senhor, clamamos que o Senhor venha com o teu grande poder, abençoar-nos e abençoar também os amigos ouvintes, ó Deus, com a porção de hoje da tua palavra. Abençoa, Senhor, essa primeira parte, os cânticos, e também abençoa a segunda parte, Pastor Paulo nos trazendo, ó Deus, a mensagem da tua palavra. Te agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de podermos servir a Ti e esta grande porta aberta, Senhor, por Tua graça, para que o pecador possa ouvir o Santo Evangelho do Senhor. Nessa manhã, ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha intervir com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, atuando no coração daqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo como Salvador e também nos corações daqueles que já Te conhecem e que a cada dia, ó Deus, precisam estar negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo após o Senhor. Clamamos que o Senhor venha abençoar esta cidade, Senhor, São José de Mipibu, cada morador desse lugar. Faz com que, Senhor, a palavra anunciada possa ser acatada, possam dar ouvidos e assim, Senhor Deus, almas conheçam ao Senhor como Salvador. Agradecemos-te, ó Pai, por esse belo dia. Pedimos tua força para seguirmos durante todo esse dia, honrando e glorificando ao Senhor. No nome precioso de Jesus, nós assim agradecemos-te por tudo. Amém, Senhor. Muito bem, vamos seguindo até as 8. Você também pode participar. Ligue 32732731 ou mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, tá bom? 9986-3840. Repetindo, 9986-3840. Programa Seguindo a Cristo, um programa de responsabilidade da Igreja Batista Regular em São José de Mipibu. Bom dia, 7h13.
verdade. É verdade, irmão. Uhum. Tá certo, minha irmã. Estaremos orando, viu? Amém. Hoje tá bom. Deus abençoe aí, viu? Bom dia, minha irmã. Amém. Tá certo. Tá, Deus abençoe. Amém, a senhora também. Até mais. Até mais. Tchau. Sim, sim. Tá ok. Tá bom. Darei sim. Pode deixar. Deus abençoe. Até mais. Muito bem, agora são 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, você está na sintonia do programa Seguindo a Cristo, sendo apresentado hoje ao vivo. Um abraço para você que acompanha-nos através da Olho d'Água FM, a você que nos acompanha através da FM Esperança e a você que nos acompanha também através do Facebook. Em casa hoje, né? Feriado, então muitos irmãos hoje aí curtindo o feriado e aproveitando para ouvir o programa Seguindo a Cristo. Em São José de Mupibu, as ruas estão vazias. Então eu imagino que esse povo está todo em casa ouvindo o programa aí através do seu rádio. Um abraço para a nossa querida irmã Jandira, que ligou aqui participando do programa através da sua ligação para o nosso fixo 3273-2731, desejando-nos já o seu bom dia, saudando os ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmã Jandira, que Deus abençoe a irmã também aí e toda a turma que está aí agora ouvindo o programa Seguindo a Cristo. Deus abençoe. Lá estão, né? A Ruth, a Esther, também a irmã Jaira e com certeza toda essa família tem cada dia, né? A cada dia ouvido esse programa e apoiado, divulgado. Deus abençoe a irmã Jandira. Que Deus possa ajudá-la também nesse dia com a porção da sua palavra e logo mais irá ao ar. Estamos aqui no aguardo do pastor Paulo. Ele está trazendo ênfase neste mês de setembro e eu creio que vai levar ainda alguns meses, né, no Evangelho de João. Então, se ele não chegar aqui, a gente vai procurar aqui uma mensagem para colocar. Então, um abraço para você que está acompanhando também a leitura dos Evangelhos, né, a leitura do Novo Testamento. Nós estamos a cada dia trazendo um capítulo
capítulo do Novo Testamento. Já terminamos o Novo Testamento esse ano e já iniciamos aí, né? Demos partida em Mateus capítulo 1. Hoje a leitura bíblica diária, infelizmente perdemos a gravação de ontem, né? Teve problemas aqui no computador da rádio e a gente findou não podendo colocar a gravação especial que a gente tinha colocado ontem. Mas vamos combinar o seguinte, ó, a partir da próxima segunda-feira, se assim, é claro, nosso Deus nos permitir, nós iremos trazer para você uma série de mensagens que nos foi trazido durante a nossa conferência de aniversário. A Igreja Batista Regular em São José de Mipibu fez aniversário, completou 78 anos aqui no Brasil, em solo brasileiro, em solo mipibuense, e nós louvamos a Deus por esse ministério desta igreja local aqui em São José de Mipibu. Vários amigos ouvintes, várias pessoas, amigas convidadas, participaram dessa conferência e nós louvamos a Deus. O pastor Charles Bronson desenvolveu a temática Igreja Conservadora, mostrando-nos a importância de termos a crença certa, de termos práticas corretas, mas ao mesmo tempo também de termos o amor dado na proporção correta, à pessoa correta, que é o nosso Deus. E mostrou-nos que é possível sim, uma igreja baseado em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor, e era uma igreja que tinha uma ortodoxia correta, uma ortopraxia correta, mas não tinha ortopatia correta, né? Então, foi uma bênção a nossa conferência. Nós louvamos a Deus por você, amigo e irmão, que orou por nossa conferência, aos irmãos em Cristo, aliás, que oraram por nossa conferência. Muito obrigado por suas orações. Foi de fato uma bênção de termos ali o pastor Charles conosco, nos ensinando as Escrituras, e termos a você, amigo, a ouvinte visitante, que veio para nos visitar e para participar conosco ali do culto que nós oferecemos ao nosso Deus. Nós iremos nesse instante ler as Escrituras. Você é convidado agora a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6 para darmos sequência à nossa leitura bíblica diária. 7h22. Bom dia.
servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Incentivando você a leitura das Sagradas Escrituras. Estamos lendo o Novo Testamento, tem sido uma bênção na nossa vida, né? Infelizmente a gente tem dado um problema aqui e a gente não está conseguindo contornar esse problema, que é o problema de não podermos colocar o som diretamente para você da mesa do nosso som aqui, né? Mas nós estamos ainda fazendo correções e fazendo aprimoramentos para cada vez mais melhorar a qualidade do nosso programa, a qualidade destes áudios que tem ido até você a cada dia. Nós louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado de Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós temos
temos a dizer a você que está nos ouvindo que a vida que Jesus, prezado amigo, tem proposta para nós. Tem proposto para nós. É uma vida maravilhosa. A vida é em Cristo. Esse é um grande capítulo, né? O capítulo 6 de Mateus. Grande capítulo. Muitos ensinamentos. Este grande sermão que na verdade começa no capítulo 5. É um dos sermões de Jesus. Nós vemos. E aqui em Mateus capítulo 6. Nós encontramos muitas instruções para aqueles que estavam ali ouvindo o Senhor. E as Escrituras, elas se afinam. As Escrituras, elas têm uma sincronia. Elas realmente se batem, né? Tem um ditado popular. Esse ditado diz: São Pedro disse, São Paulo confirmou. Mas a Bíblia realmente ela é assim. O que um autor diz, pode ter certeza que vai bater certinho com o que os outros dizem, né? E aqui nós encontramos na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, algumas instruções, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo nos dá, que você vai ver que bate certinho com o que Jesus acabara de nos ensinar em Mateus capítulo 6, aqui na nossa leitura bíblica diária, né? Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele disse, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra do que nós acabamos de ler? Ansiedade tem sido um grande mal deste século, um grande mal do mundo sem Deus, né? E infelizmente também até na vida de alguns que se dizem filhos de Deus. Mas a palavra de Deus está certa quando ela diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E o que acontece? E a paz de Deus, verso 7, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelo seu Santo Espírito, que habita no coração daqueles que creram em Jesus e o receberam como seu Salvador. O natural, o normal, é que cada um que conhece a Jesus esteja gozando a paz no seu coração. E essa paz ela é fruto exatamente disso. O fato de sabermos que o nosso Deus habita em nós. A minha paz, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como a dá ao mundo. Jesus disse para os seus discípulos, porque antes de partir, né? Por que vocês estão perturbados, em outras palavras, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em outros textos da palavra de Deus, que nos fala sobre esta paz que somente o príncipe da paz pode nos dar. Louvado seja Deus por mais um capítulo de Mateus. Vamos avançando na nossa leitura bíblica e Deus abençoe grandemente a vida daqueles que estão se dedicando, se esforçando para ler as Escrituras. E a Bíblia tem bênçãos para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam a palavra do nosso Deus. Quero mandar um abraço aqui bem forte para o meu amigo, nosso colega, pastor Oscar Moraes. Ele é daqueles colegas, né, que sempre tem... É um homem de consolação. Então um abraço, pastor Oscar, que Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério, com toda a sua família servindo a Deus aí no bairro João 23, em Fortaleza. Ele já compartilhou aqui, foi o único que passou por aqui hoje aí e compartilhou o vídeo. Então obrigado, pastor Oscar, ele veste a camisa e tem servido a Deus. Prazer imenso, sabemos que o amado está nos acompanhando. Quero mandar um abraço também para minha querida irmã Cida, mora lá em Santa Cruz do Inharé. Que Deus abençoe Cida. Ela está lá acompanhando e nos desejando já aqui o seu bom dia. Ok, Cida, prazer em saber que você está ouvindo a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Hoje, gente, já 3 de setembro. Tá voando o tempo, né? Tá passando muito rápido. Então nós queremos remir o tempo, aprender a remir o tempo, a Bíblia diz, né? Pois os dias são maus. Deixa eu ver o que mais. Creio que por enquanto só esses aqui, né? Deixa eu ver se no WhatsApp. Ok, tem gente aqui
do WhatsApp já nos saudando também, né? Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que acompanham também através do Facebook e participando aqui pelo WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui a Dona Selma. Dona Selma é a esposa do irmão Irineu e ela diz: bom dia, pastor. De folga hoje, escutando o programa Seguindo a Cristo. Dona Selma, minha amiga, eu fiquei muito feliz agora em ver aqui a sua mensagem e de saber que a senhora está aí ouvindo a nossa programação de hoje. Graças a Deus, né? Pela folguinha e poder hoje relaxar um pouco, descansar. Então que Deus abençoe a senhora, tá bom? E estamos com saudade de todos aí, né? Apareçam. Que Deus abençoe sua família, Dona Selma. Foi um prazer imenso naqueles dias poder chegar junto ao irmão Irineu aí na sua casa e podermos estudar a Bíblia juntos. E aguardamos a senhora, mais uma visita, tá certo? Na nossa igreja. Será um prazer sempre em recebê-la para ouvir o Evangelho juntamente conosco. Então um abraço aí do irmão Irineu e dos seus filhos, tá bom? Sara, Igor e Rayane. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ouvir mais um hino, desta vez edificaremos a nossa vida espiritual ouvindo o hino A Eterna Graça. 7h37, bom dia. A eterna graça de Jesus que veio me libertar. Seguindo a Cristo. Livres do medo, temos ficado, Cristo morreu, levando o pecado, eis o resgate.
Seguindo a Cristo. de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. E uma vez Conferindo a hora certinha para você nesse instante. Programa Seguindo a Cristo. Hora certa. A hora está passando muito rápido, gente. Já são 7h43. Nós vamos trazer uma meditação na Palavra de Deus. Pastor Paulo Fernando não chegou até aqui. Eu creio que aconteceu alguma coisa, né? Não é de faltar assim. Mas nós iremos trazer uma meditação nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2017. Antes da nossa meditação de hoje, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Colossenses. Se você tem Bíblia na sua casa, você é convidado a abrir a Palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, tá bom? Nós vamos hoje tentar abranger alguns versículos aqui, pelo menos uns 3 versículos do 9, uns 4 versículos do 9 ao 12. Então deixe a Palavra de Deus aberta. E nós não vamos para João, vamos deixar João com o pastor Paulo Fernando. Antes de irmos para a nossa meditação nesta manhã de terça-feira, quero aqui mandar mais uma vez alguns alôs, né, para irmãos que estão acompanhando o nosso programa na manhã de hoje. Irmã Marlene Campelo, deixa-nos o seu bom dia e o seu comentário. Que maravilha poder estar escutando o programa Seguindo a Cristo. Também a irmã Michele diz bom dia Michele, bom vê-la por aqui. E a irmã Cidinha, a Cicinha Arruda, a irmã Cícera, né? Está assistindo e diz: estou assistindo, bom dia pastor. Bom dia irmã Cícera, bom dia Michele, bom dia pastor Oscar. E também comunica conosco mais uma vez, agradecendo as palavras de carinho e rogando que Deus, que Cristo possa conduzir nos como servo aprovado e que frutifiquemos o nosso ministério. Amém, pastor Oscar. Amém. Bem, vamos nesse instante agora. Deixa-me ver se tem mais alguém aqui pelo WhatsApp. Tem não. Então nós iremos trazer agora a mensagem, a meditação da Palavra de Cristo dessa manhã de terça-feira, 7h45. Mensagem bíblica. Apresentação: pastor Paulo Fernando. Hoje não, hoje mudou a apresentação do pastor Pedro Quintiliano. Antes de lermos nosso texto, nós queremos basear nossa meditação hoje pela manhã. Nós queremos fazer algumas considerações aqui. Se nós prestarmos atenção, irmãos, na nossa agenda de oração, a nossa agenda de orações, elas revelam a nossa prioridade. Tinha alguém comentando, não lembro quem foi agora, né? Que ele começou a prestar atenção em alguns erros na sua vida a partir da oração de seu filho, né? Ele disse que o filho dele estava orando e só agradecia a Deus pelas coisas, né? E só falava em coisas e disse: Senhor, eu quero que o Senhor dê muito dinheiro para o meu pai, para que ele possa. Aí ele despertou naquela hora e disse: olha, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu devo estar ensinando alguma coisa errada. O que é que eu estou passando para os meus filhos? De fato, as nossas orações, irmãos, elas apontam muita coisa sobre as nossas preocupações, sobre as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida. E uma das prioridades, queridos irmãos e amigos ouvintes do programa Hoje pela Manhã, uma das prioridades da nossa vida, a prioridade número 1 da nossa vida deve ser de
fazer a vontade de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, fazer a sua vontade. Creio eu que todo servo de Deus, todo crente em Jesus, ele almeja isso na sua alma. Devemos almejar conhecer a vontade do nosso Deus, porque é conhecendo a vontade de Deus que nós podemos agradar ao nosso Deus. É conhecendo a vontade do Senhor. E o texto que nós leremos com os irmãos, esse texto é uma oração e a gente percebe nessa oração qual é essa preocupação do apóstolo Paulo. E a gente aprende muito quando a gente ouve, quando a gente lê as orações na Bíblia, né? A gente fez uma série de mensagens na nossa igreja durante mais de um ano, né? Só sobre as orações na Bíblia. Nas quartas-feiras a gente trouxe essa série de mensagens e a gente aprende muito com as orações que ficaram registradas na palavra de Deus. E nesse texto a gente percebe isso. A preocupação do apóstolo Paulo, ela é demonstrada através da sua oração. E já adiantando aqui, a vontade do apóstolo Paulo, a prioridade dele, a preocupação dele é de fazer a vontade de Deus. Essa deveria ser, meu prezado ouvinte, a preocupação de todas as pessoas, especialmente daqueles que se dizem discípulos de Jesus, servos de Jesus. Então, essa deveria ser a nossa prioridade. Conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas, por mais óbvio e simples e claro que pareça ser, a gente se surpreende muito quando nós oramos. E através dessas orações nós descobrimos como esse tema realmente está distante das prioridades da nossa vida. Você já prestou atenção que a maioria dos cultos em nossas igrejas, as pessoas, quando são dadas a elas a oportunidade de pedirem a Deus, estão sempre pedindo pelo quê? Orando, não só no culto de oração, né? E não estou dizendo também que é errado pedir algo assim a Deus, mas eu estou dizendo que isso expressa realmente as nossas prioridades e as nossas preocupações, as preocupações da nossa alma. Nós oramos, por exemplo, pelo desemprego, oramos por um emprego, por desemprego não, né? Oramos por um emprego, oramos pelos estudos, oramos por nossa saúde, e saúde geralmente é o que mais se pede, né? E mais uma vez, por favor, entenda, compreenda e escute. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que revela as verdadeiras prioridades, as preocupações da nossa vida. Oramos por muitas coisas, mas nem sempre a gente inclui nas nossas orações conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas as outras coisas nós devemos entender, amados irmãos e amigos ouvintes, que dependem dessa busca, dependem de conhecer a Deus, de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, olha, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, a gente parafraseia aqui, né? Não parafraseia, mas criando uma frase com essa. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e não fazer a vontade de Deus? O que adianta? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor, se você está acompanhando aí com a sua Bíblia. Paulo diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Oremos. Senhor, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, através deste canal, de podermos, através destes recursos, chegar a dezenas de lares de pessoas que escutam este programa todos os dias, ou que pelo menos estão nesta manhã dedicando tempo para escutar um pouco
da muita palavra do Senhor. Nós rogamos que o Senhor nos abençoe com esta porção que acabamos de ler nesse instante. E que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar nos nossos corações. Transforma-nos, ó Pai. Muda-nos e ajuda-nos para que sejamos um povo que conhece o seu Deus. Pois a Tua palavra declara em Daniel que o povo que conhece o seu Deus se tornará ativo. E nós queremos, Senhor, assim viver para a Tua glória. Agradecemos-Te, ó Deus, e ensina-nos a fazer a Tua vontade. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante percebermos que esse texto ele nasceu quando o apóstolo Paulo ele estava preso. Essa é uma das cartas que nós chamamos de cartas de prisão, ou cartas de prisão. Foram escritas, Filipenses, Colossenses, Filemão e também a carta de 2 Timóteo. São cartas muito especiais. Interessante notarmos, irmãos, que mesmo preso, as preocupações, mesmo preso, você já parou para pensar sobre isso? Alguém está numa cadeia, está lá preso, é claro que tudo isso por amor de Jesus Cristo, por fazer a vontade de Deus. Sabia que muitas vezes fazer a vontade de Deus pode nos custar caro? Será que estamos dispostos de fato a pedir isso a Deus, né? Mas que ele estava preso, e mesmo preso, a preocupação deste homem, do apóstolo Paulo, era sempre com assuntos espirituais, era sempre com valores espirituais, era sempre com o reino de Deus. É incrível notar como as nossas preocupações hoje muitas vezes são completamente diferentes das preocupações que este homem tinha, mesmo estando preso. E mesmo, irmãos, quando ele pede que os irmãos orem, e mesmo quando ele pede que os irmãos intercedam por ele, ele não menciona, você já prestou atenção nisso? Ele não menciona as suas necessidades, ele não menciona as suas privações pessoais. Por quê? Porque ele não está preocupado com ele mesmo. Eu disse algo na igreja na quarta-feira, mencionando a oração de Neemias, né? E alguns irmãos até acatitam os olhos assim, porque é difícil você ouvir isso hoje, mas é verdade. Irmãos, nós precisamos esquecer. Eu sei que o que eu vou dizer agora, você não está acostumado a ouvir isso no mundo, mas nós precisamos esquecer um pouco de nós mesmos. Nós somos muito egoístas, nós somos muito egocêntricos, nós pensamos muito em nós mesmos. Eu sei que a psicologia moderna, os ensinos de hoje do mundo são: não valorize a você mesmo, se valorize, você é muito, você é mais caro que o ouro de Ofir, você é isso e aquilo. Escute, nós precisamos, irmãos, esquecer um pouquinho nós mesmos. Nós já nos amamos demais. Sabia que tem pessoas que só vivem para si? E a Bíblia diz que ele morreu, Jesus morreu, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e deu a sua vida. Nós precisamos, irmãos, pensar um pouco mais nas outras pessoas. Quando Jesus nos diz e resume os mandamentos em um mandamento, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz: e amar ao próximo como a ti mesmo. Só um parêntese aqui, abrindo e fechando esse parêntese agora. Olhando para o apóstolo Paulo, é incrível ver como aquele homem, quando ele pede que os irmãos orem, intercedam por ele, ele não menciona as suas necessidades, as suas privações, ele não está preocupado com ele. Mas, mesmo não conhecendo essa igreja pessoalmente, ele está muito entusiasmado com essa igreja. E aí ele recebe informações de Epáfras, que era provavelmente um pastor, um presbítero na igreja. Lá no capítulo 4 ele diz que ele orava incessantemente. E aí Paulo recebe essa visita dele, dizendo como aqueles irmãos estavam crescendo, aqueles irmãos estavam desenvolvendo. E aí Paulo fica empolgado. Quando fala, eu conheço alguns homens de Deus assim, né?
os olhos brilham de certos homens que a gente conhece quando a gente fala sobre a obra de Deus, o trabalho de Deus, se fala sobre missões. E o apóstolo Paulo era assim, quando ele ouviu estas notícias, que aqueles irmãos estavam crescendo, que eles estavam desenvolvendo, aí Paulo se empolga. Irmãos, geralmente conosco é um pouco diferente, né? Nós parece que só oramos quando as coisas vão de mal a pior. E aqui o apóstolo Paulo, mesmo sabendo todas essas informações, que eles estavam crescendo, mesmo sabendo todas essas informações do progresso deles, o que é que ele faz? Ele se empolga para orar ainda mais por ele. Veja no versículo de número 9 aí, quando ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Em pleno conhecimento, toda a percepção. Então a oração na vida de Paulo não era algo circunstancial, não era algo só quando as coisas estavam indo bem, mas era uma oração intercessória e era uma oração constante. Nós devemos, amados, também fazer da oração uma prática contínua, uma prática constante nas nossas vidas. É claro que a lista do apóstolo Paulo, ela é uma lista que você vê, uma lista curta, mas é uma lista, ele é muito objetivo nessa lista dele, mas por causa do conteúdo dessa lista, mesmo sendo curta, dessas orações dele, né, nós encontramos, irmãos, nós descobrimos a importância. Por quê? Porque desse pedido que o apóstolo Paulo está fazendo é que dependem todos os outros pedidos. E o que é que ele quer? Ele quer ver a grandeza do conhecimento de Deus. Não somente um entendimento superficial para aqueles irmãos. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Até que o pastor Paulo pregou semana passada, retrasada, foi dando uma série de mensagens aqui sobre a parábola do semeador em Mateus 13, e mostrando nessa superficialidade. Muitas vezes os crentes estão assim se conformando com pouca coisa, mas o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele pede a Deus que Deus possa encher aqueles irmãos com o seu conhecimento. Interessante que a palavra que Paulo usa aqui é da mesma raiz de uma palavra que se encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, onde ele quer que aqueles irmãos sejam dominados pela vontade do Senhor. Ele quer que aqueles irmãos tenham a verdade de Deus, o conhecimento de Deus impregnado nos seus corações, não somente informações isoladas. Existe um conflito, meus amados irmãos, entre a minha vontade e a vontade de Deus, e por isso eu devo cada vez mais buscar a vontade de Deus para a minha vida, porque nem sempre a gente faz o que Deus quer. É uma batalha muito grande. Nós somos egoístas, como eu falei. Nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, do jeito que nos satisfaça, do jeito que nos traga lucro, e nem sempre nós paramos em oração e discernimento na palavra de Deus, nas Escrituras. E é aí que nós sofremos, porque nós deixamos a vontade de Deus de lado, a vontade de Deus que nós sabemos também pela palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Nós deixamos tudo isso para fazer a nossa vontade. Interessante que na noite anterior à sua crucificação, o Senhor Jesus, ele anunciou que ele era o cordeiro que morreria, e mesmo assim, ele sabendo que ia morrer, anunciando isso, ele pede a Deus que, se possível, faça o quê? Passe dele aquele cálice. Mas o que é que Jesus diz no final da sua oração? Contudo, ó Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí nós vemos que vem anjos e o confortam. Ali, em uma outra ocasião, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos que eles oferecendo comida. Jesus disse: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E é por isso, irmãos, que Paulo ora assim. Às vezes nós pensamos em comprar muitos livros, fazer seminário, etc. Mas Paulo não está falando aqui de conhecimento intelectual.
Esse conhecimento de que o apóstolo Paulo está falando aqui não é um conhecimento intelectual. Paulo está falando aqui do conhecimento que vem do Espírito Santo de Deus. E essa sabedoria e esse conhecimento aqui vai distinguir essa sabedoria. Essa sabedoria, meu prezado ouvinte, implica em conhecer a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus à sua vida. Então sempre você vê Paulo em torno da palavra de Deus. E o elemento básico para nós adquirirmos essa sabedoria é o quê? É a Sagrada Escritura. Então nós devemos investir tempo, isso é fundamental nas nossas vidas. Crescer, desenvolver, não é possível sem a palavra de Deus. E essas coisas sempre se dão por meio do conhecimento da palavra de Deus. Portanto, se você quer crescer no seu conhecimento de Deus, precisa ler as Escrituras. Esse programa, você vê que tudo que nós fazemos aqui, procuramos fazer tendo a Bíblia como centro. Fazendo sempre, tentando sempre fazer as coisas para que Deus seja glorificado e agradado. Você, meu prezado irmão que está ouvindo esse programa hoje, tem orado pedindo a Deus para transbordar no conhecimento da vontade do Senhor? Você tem se aproximado de Deus ou se distanciado do Senhor nosso Deus? A prioridade deve ser fazer a vontade do Senhor. Não adianta ganhar o mundo, precisamos fazer a vontade de Deus. Mas Paulo dá-nos aqui o propósito de conhecermos a Deus. O propósito dele está no versículo número 10, quando ele diz, aí no verso 10, após dizer que ele ora para que o amor, aumente mais e mais no conhecimento e toda a percepção, no verso 10 ele mostra esse propósito, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui está o propósito do apóstolo Paulo, a fim de vivermos para quê? Vivemos, aliás, de modo digno do Senhor. Paulo está preocupado aqui com o comportamento daqueles irmãos. E uma coisa, é claro, leva a outra. Alguém dominado e impregnado com a palavra do Senhor, é claro que vai agir de acordo com essa palavra do Senhor. A sua conduta, a sua ação, elas vão necessariamente ser diferentes. Nos nossos dias, irmãos, para alguns isso é irrelevante. Alguns dizem, olha, Deus não está interessado no coração. Mas nós devemos lembrar que as duas coisas andam juntas. Aqueles irmãos deveriam transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de que eles tivessem uma conduta de vida de acordo com esse conhecimento de Deus que o apóstolo Paulo estava mencionando. E a ideia desse termo aqui é a ideia de uma balança. A balança, é claro, no tempo de Paulo, Você talvez está ouvindo esse programa hoje não saiba mais, porque as balanças hoje são diferentes, mas era aquela ideia de equilíbrio, dois pratos ali, onde colocavam o peso num, o produto no outro, e essa ideia de equilíbrio, que Paulo está dizendo aqui, a conduta, o comportamento tem que ser de acordo com o Senhor. Agora, como é essa vida de acordo com esse propósito que o apóstolo Paulo está dando aqui? Uma vida vivendo uma vida digna do Senhor, viver de modo digno do Senhor. Como é essa vida digna do Senhor? É aqui que vem entrando então essa resposta a essa pergunta nos versículos que se seguem. E no versículo 10 e nos versículos que se seguem aqui, nós encontramos como é essa vida que é digna do Senhor. Em primeiro lugar, uma vida digna do Senhor é uma vida que vive de uma forma agradável a Deus, no versículo número 10. Então, para esse versículo aqui, número 10, nós encontramos que Deus é o propósito. Viver para o seu, e tem mais, diz aí o quê? Inteiro agrado. Você já observou isso? Esse detalhe desse texto? Viver para o seu inteiro agrado. Então, agradar a Deus em tudo e sempre agradar a Deus, sempre querendo agradar ao Senhor. Será que nós estamos assim? Querendo agradar a Deus em tudo? Será que nós estamos questionando nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos e questionando esse sentimento agrada a Deus? Esse pensamento agrada a Deus? O que eu estou fazendo está agradando ao Senhor?
Será que Deus aprova isso? Será que Deus aprova essa palavra que eu estou falando? Será que Deus aprova? Será que Deus se agrada desse serviço que eu estou prestando a Deus? Pois saiba, meu prezado ouvinte, que uma vida que é digna de Deus é uma vida que busca agradar a Deus. Busca agradar a Deus. Muitas pessoas se preocupam com tantas coisas, né? Tantas coisas, menos em sempre estar agradando ao Senhor. Viver para agradar ao Senhor. Lembremos sempre, né? No pensar, no falar e no fazer, nós devemos sempre estar se preocupando com isso. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. E isso é uma vida digna do Senhor. Viver para o agrado do Senhor. Uma vida digna do Senhor é viver para agradar ao Senhor nosso Deus. Ainda no versículo 10, encontramos que uma vida digna do Senhor é uma vida, e aqui já tem o esboço, né? Não preciso nem trabalhar muito aqui para esboçar, porque Paulo já esboçou bem certinho aqui. Uma vida digna do Senhor é uma vida que, de acordo com esse versículo número 10, diz que é cheia de fruto. Está aí, né? Para provardes as coisas excelentes e sinceras e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. Verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento em toda percepção. Verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Fruto. É uma vida que frutifica, deve ser o nosso alvo. A obra de Deus, irmãos, é realizada pelo próprio Deus através de nós. A ação do Espírito Santo de Deus produz em nós o fruto do Espírito. Produz em nós ações que combinam com a vontade de Deus. Não é fruto do esforço humano. Não é resultado de estratégias humanas. Não é resultado da minha sabedoria que eu adquiri ao longo da minha vida, mas é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então esse meu conhecimento, eu tenho essa minha busca da vontade do Senhor, esse meu envolvimento com as Escrituras, essa externalização das Escrituras aplicada pelo Espírito Santo de Deus é o que faz com que nós tenhamos uma vida frutífera, uma vida que se identifica com a vida do Senhor Jesus Cristo, uma vida com práticas, com procedimentos, com comportamentos que sejam de fato coerentes com aquilo que nós dizemos que nós queremos. Não se trata aqui, meu prezado ouvinte, de uma ação, de alguma obra que eu possa efetuar para conseguir esse mérito aos olhos do nosso Deus, mas sim se trata de atos que são cheios de amor de uma pessoa que é objeto desta ação de Deus. E veja que ele diz aqui, frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra. Então é uma vida cheia de fruto. É uma vida digna do Senhor. Também uma vida digna do Senhor é uma vida, ainda nesse versículo, que está sempre crescendo. Uma vida plena de conhecimento de Deus. Plena de conhecimento de Deus. Estamos e devemos viver sempre crescendo no conhecimento do Senhor, ou pelo conhecimento do Senhor. Mas isso só ocorre, novamente, quando há essa busca de andar com o Senhor. De andar com o Senhor. Por causa do horário, vamos dar um pulo aqui. Uma vida digna do Senhor também é uma vida que é fortalecida. Como? Onde? No poder de Deus. Fortalecida no poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo tinha como alvo também na sua vida. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Poder de Deus, que é característico da própria glória de Deus. O poder de Deus que atua no cristão é nada menos do que o poder do próprio Deus, o Todo-Poderoso. O poder do Espírito Santo é o que nos capacita a corrermos na direção do Senhor.
mesmo quando ele encontra a adversidade, mesmo quando ele é tentado, mas ele está sendo levado a buscar o conhecimento de Deus e ter a sua vida fortalecida neste poder do Senhor. Por último, uma vida digna do Senhor é uma vida cheia de gratidão a Deus, cheia de louvor e gratidão a Deus. Ele disse, com alegria dando graças ao Pai. Irmãos, a presença da gratidão na nossa vida é um indicativo de que nós estamos vivendo de uma maneira digna do Senhor. Muitas vezes as nossas murmurações, muitas vezes as nossas queixas contra outros e contra as coisas e contra Deus e contra tudo, elas podem estar indicando um afastamento da nossa parte do conhecimento da vontade do Senhor. Elas podem estar revelando também uma cegueira que nos impede de enxergar a boa mão do Senhor nas nossas vidas e nós não enxergamos motivos para agradecer a Deus. Sejamos mais gratos ao Senhor. E tem uma coisa, pode ter certeza disso que nós vamos afirmar, né? Nós estamos vivendo numa geração de pessoas descontentes, numa geração de pessoas mal agradecidas. Aliás, isso está escrito também pelo próprio apóstolo Paulo, escrevendo e orientando o jovem Timóteo, né? Diz que nos últimos dias os homens serão, e aí ele dá uma lista, se não me falha a memória, são 19 características ali dos homens nos últimos dias, e uma das coisas que está presente nessa grande lista é a ingratidão. Diz que os homens seriam ingratos. Nós temos que ter cuidado, meu prezado ouvinte, com a nossa cegueira. Muitas vezes pode produzir isso em nós. Muitas vezes nós não enxergamos a boa mão de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes somos assim, não enxergamos motivos para agradecer a Deus. E nós devemos ter cuidado para não sermos contaminados com esta geração, que é uma geração de pessoas que não estão contentes, que vivem a murmurar e vivem a reclamar. Nós somos uma geração, irmãos, que estamos aprendendo, sabe o quê? Sabe o que nós estamos aprendendo? Somos uma geração que está aprendendo a exigir os seus direitos. Os meus direitos, eu quero os meus direitos. E nós conhecemos muito bem os nossos direitos. A geração dos direitos, né? É direito do consumidor, é direito da criança e do adolescente, é direito disso, direito daquilo, direitos humanos que, diga-se por sinal, tem levado a absurdos. Direito do idoso, somos a geração dos direitos. E nós achamos, por causa disso, que Deus tem até alguns deveres para conosco. Não é assim que a gente acha? Você já viu aquele pregador da televisão que olha para a câmera e diz: olha, meu prezado amigo, não aceite isso. Diga para Deus, em outras palavras, o que é que ele tem que fazer. E diga: eu repreendo. Uma geração de descontentes. Achamos isso. Deus está fazendo o que Ele está fazendo porque Ele devia fazer mesmo. Nós não podemos, irmãos e amigos, perder a prática da gratidão a Deus, porque a gratidão ela é fundamental para todo crente em Jesus Cristo. Queremos concluir dizendo que a gratidão revela muita coisa sobre uma pessoa que se diz um cristão. A gratidão, ou pessoas que são gratas, elas estão dizendo para Deus que ela está contente com o que Ele está fazendo na sua vida. Lembremos disso, irmãos. É um desafio para nós. Todas as vezes que você age com atitudes de descontentamento, é como se você estivesse dizendo para Deus: olha, Deus, eu não estou muito contente com o que o Senhor está fazendo, não. Eu não estou feliz com o que o Senhor está fazendo.
Toda vez que nós murmuramos, é como se nós estivéssemos dizendo isso para Deus. Mas também, irmãos, todo aquele que coloca sua confiança no Senhor, ele sempre, mesmo faltando alguma coisa, mas ele está sempre recebendo de Deus.